Olá pessoal, seja muito bem-vindo aqui a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou o Jailton e vamos dar prosseguimento à nossa sequência de vídeo, onde nós estamos entendendo como estudar programação. Vamos falar hoje sobre um assunto muito importante para você que é iniciante em programação, que é algoritmo, tá? Mas antes de nós iniciarmos o vídeo, queria pedir para você compartilhar esse vídeo, para você fazer algum comentário, se você quiser fazer alguma pergunta aqui abaixo, e também para você se inscrever no nosso canal, caso você não seja inscrito ainda, e também dar aquele like maroto, beleza? Então, dito isso, feito aqui os próximos protocolos, vamos iniciar aqui o nosso vídeo. Primeiramente, vamos definir o que é algoritmo. Ultimamente, pessoas leigas, pessoas que nunca tiveram contato com programação, ouvem bastante, né, pessoas falarem e até falam sobre isso sem nem saber do que se trata, né? Por quê? Porque hoje é comum você usar a expressão o algoritmo do Google fez tal coisa, ou houve uma mudança no algoritmo do Facebook, houve uma mudança no algoritmo do Twitter. Então, sempre você ouve essa expressão, houve algoritmo nesse sentido. E pessoas falam sobre isso às vezes sem saber exatamente do que se trata. Mas não vou entrar nesse método, porque nós estamos falando aqui de programação, de estudar programação. E como programação, como estudo de programação, estudo da lógica de programação, nós vamos definir algoritmo como um conjunto de passos lógicos que levam à solução de um problema através, né, de infinitas etapas. Então, um conjunto de passos lógicos que levam à solução de um determinado problema. Isso define algoritmo. Para você entender algoritmo, você precisa entender o seguinte: eu tenho um problema e eu preciso resolver esse problema seguindo uma etapa lógica de passos. Algoritmo, a gente faz isso no nosso dia a dia. O tempo todo, a gente, de alguma forma, quando você escova os dentes, né, quando você dirige, quando você anda, quando você abre um portão. Vou dar um exemplo para você de algoritmo do dia a dia, para você entender que algoritmo não é uma coisa de outro mundo e que não se aplica só à programação. Vamos, por exemplo, fazer aqui um café. Vamos dizer que você queira fazer um café. Vou dar para você um conjunto de passos lógicos para a gente resolver esse problema. Veja, qual é o problema? Fazer café, né? Qual é o que a gente vai fazer para chegar nisso? Então, veja, tem que ter um conjunto de passos. Esse conjunto de passos tem que ser lógicos. Então, vamos lá. Primeiramente, eu preciso de água. Pega a água. Segundo, você pega uma vasilha. Estou seguindo um conjunto de passos. Pega uma vasilha. Coloca a água dentro da vasilha. Coloca a vasilha no fogo. Acende o fogo. Espera ferver. Agora você coloca o pó. Ou coloca o pó antes de ferver, você que sabe. Coloca o açúcar, se você assim desejar. Mexe todo mundo. Agora você vai pegar um coador, coa o café, coloca dentro da garrafa, tampa a garrafa, coloca na xícara, é só servir, vamos tomar. Então você observa que eu tenho um conjunto de passos. Eu tenho um problema e tenho um conjunto de passos que eu vou resolver através de passos lógicos. Beleza. Se você fizer esse passo, se você repetir esses passos tantas vezes, você sempre vai conseguir fazer aí o seu café. Veja que você definiu um problema através de um conjunto de passos. Isso no mundo real. A gente faz isso o tempo todo. Agora, podem acontecer condições especiais nesse conjunto de passos, coisas que fogem do seu controle. Por exemplo, digamos que pessoas diabéticas, naturalmente, você não vai colocar açúcar no café de uma pessoa que é diabética. Então aí você já tem uma condição. Então veja que dentro da sequência de passos, antes de chegar naquele ponto, coloca o açúcar, você tem que fazer o quê? Uma verificação. Então o sistema vai fazer o quê? Uma verificação. Se for diabético, ou se estiver fazendo dieta, né? Se for diabético ou se estiver fazendo dieta, então não coloca açúcar. Se não, aí beleza. Agora vamos dizer o seguinte, que você vai colocar o açúcar enquanto não tiver doce. Aí você coloca o açúcar, tá doce? Não, coloca mais açúcar, tá doce? Não, coloca mais. Então, enquanto não tiver doce, você coloca o açúcar. Nesse simples algoritmo, eu resumi a maioria, né, das estruturas lógicas que a gente utiliza na programação. Nesse simples algoritmo. Então, a importância do algoritmo é exatamente isso. É você abstrair, tirar do mundo real situações, né, para você poder organizar. Vamos trazer isso agora para o mundo da programação. Então vamos imaginar o seguinte: na programação é claro que você não vai fazer café, você não tem máquina para você fazer café na programação. Na programação a gente digita códigos. Então, o que é um programador? O programador é aquela pessoa, eu sempre defino o programador como aquela pessoa capaz de encontrar soluções para os seus clientes.
Dentre essas soluções, existe algo que difere um programador do outro, que é a sua capacidade de abstrair um problema. E o que é abstrair um problema? É mais ou menos assim. Vamos imaginar que no mundo real, na matemática, você sabe o que é uma equação do primeiro grau, né? Então vamos supor uma equação do tipo y igual a x mais 5, por exemplo. Ou seja, você vai receber um valor x e somar esse valor com 5, você tem um resultado, né, da equação. Dentro da programação, eu te pergunto, se eu pedisse para você fazer essa equação no papel, tenho certeza que você ia pegar o papel, colocar y igual a x mais 5, e aí vamos substituir o valor de x por 5. Qual é o resultado? 10. Se eu substituir o valor de x por 3, qual é o resultado? 8. E assim sucessivamente. Veja, isso foi fácil porque você está fazendo isso no mundo real. Agora, quando eu peço para você fazer isso utilizando o computador, você precisa seguir uma sequência de saber exatamente como que você vai fazer isso. Então, a primeira coisa, digamos assim, importância do algoritmo que eu vejo e que eu sempre gosto de dizer é o seguinte: o algoritmo ele faz a transição entre a linguagem real e a linguagem de máquina. O algoritmo, na verdade, querendo ou não, uma linguagem, né, de computador, só que usando aquilo que você já conhece, o Portugal, tá? Fica muito mais fácil quando você, por exemplo, faz essa mesma abstração desse x mais 5, você vai pegar essa mesma estrutura e sem muitas regras de programação, muitos erros de sintaxe, simplesmente você pega isso, você coloca na máquina e ela executa alguma coisa. Porque o computador, na verdade, ele é algo burro, ele não sabe o que fazer. O computador, ele embora tenha um processador muito bom, mas ele só faz aquilo que a gente pede. E nós, programadores, o que a gente faz, na verdade, é exatamente isso. A gente diz para o computador o que ele tem que fazer. Só que para a gente dizer o que ele tem que fazer, a gente precisa fazer várias sequências lógicas de comandos, que são os códigos que a gente digita. E aí, cada linguagem de programação, ela executa esse código utilizando sempre uma sintaxe, um passo a passo, um manual de como aquela linguagem vai executar e no frigir dos ovos vai sempre gerar o mesmo conjunto de 0 ou 1 que vai fazer com que o computador faça alguma coisa. Então, quando você vai entender uma linguagem de programação, como PHP, por exemplo, você tem que entender, aí para você fazer isso executar, você tem que instalar o servidor, você tem que conectar com o banco de dados, você tem que fazer uma série de coisas. O algoritmo, onde é que o algoritmo aí entra? O algoritmo, ele vai te permitir com que você consiga fazer o que eu chamo da coisa crucial. Por exemplo, pessoal, não importa o programa que você vai executar, que você vai fazer. Vai chegar uma hora, sempre vai chegar uma hora, em que você vai precisar raciocinar, pensar, abstrair um problema, tá? Então vamos imaginar que você faça aí um controle de estoque. Então existe uma série de coisas que são meio que eu posso dizer, são repetitivas, né? Eu faço um cadastro de cliente, mas vai chegar uma hora que é, por exemplo, do controle de estoque. Nessa hora vai ter sempre um momento que vai ser aquele raciocínio fundamental para que aquele sistema exista, que a gente chama isso de regra de negócio, tá? São as regras de negócio. E o que vai, às vezes, definir ou diferenciar um programador do outro é como que ele faz para ele organizar e resolver esses problemas, resolver essas regras de negócio. A segunda importância do algoritmo que eu vejo é exatamente quando se chega nesse ponto. Existe uma máxima da programação que diz que só se aprende a programar programando. E é o seguinte, quanto mais exercícios de programação você faz, quanto mais você utiliza, mais você aumenta a sua capacidade de abstração. E aí vem aquilo que eu quero dizer, a importância do algoritmo. Com o algoritmo, você consegue, se você cria muitos algoritmos, cada vez que você faz isso, você aumenta a sua capacidade de abstração. E o que é essa capacidade de abstração? É você pegar um problema e transformar esse problema na linguagem de máquina da melhor forma possível para que você consiga chegar naquela solução do seu problema. Quando uma pessoa está iniciando na programação, essa capacidade de abstração praticamente não existe. E aí a pessoa, ela simplesmente fica perdida. Se eu pedir para ela, por exemplo, transforma para mim essa equação x mais 5 numa linguagem de máquina, a pessoa fica totalmente perdida. Quando você estuda isso através do algoritmo, você vai introduzindo, você vai fazendo a ponte entre aquilo que você conhece no mundo real para a linguagem de máquina.
Então existem muitos exercícios importantes de algoritmo que você vai fazendo quanto mais você desenvolve, mais, né? Ou seja, o uso constante de algoritmo faz com que você aumente a capacidade de abstração. Você pode desenvolver sistemas sem ter estudado antes algoritmo? Sim, você pode. A diferença vai ser na hora que você vai precisar abstrair, né? É mais fácil. Outra coisa, para você resolver algoritmo, você não necessariamente precisa de um computador. Você pode fazer isso como o que a gente chama de teste de mesa, fazendo só na mão, através, né, de fluxogramas, através de passos mesmo, para você poder abstrair. Então, para você que está iniciando na programação, eu te digo uma coisa, é fundamental que você estude algoritmo, que você consiga pensar sobre as soluções que você quer e com certeza você vai aumentar o seu poder de abstração. O algoritmo é, para mim, o mais importante nesse processo de aprendizado. Então, já eu quero começar a estudar programação. Por onde eu começo? Vou te aconselhar a estudar algoritmo e vou te dar um conselho. Sempre mantenha o hábito de pelo menos uma vez por dia, né, você resolver algum problema utilizando algoritmo. Se você quer ser um bom programador, com certeza esse é o conselho que eu vou te dar. Então, o algoritmo também, ele possibilita, como eu disse, ele faz a transição. A pessoa que vem do mundo real entre o mundo da computação. Então, vai chegar um momento, ele vai fazer com que você conheça as principais estruturas lógicas da programação. Você viu que no exemplo do café, eu usei a estrutura condicional, né? Eu usei o if, né? Por exemplo, se for diabético, eu usei o ou, né? Ou, se for diabético, ou se tiver em dieta, eu usei a atribuição, eu usei também a estrutura de repetição, né? Então você vê que com o algoritmo você consegue, de alguma forma, você consegue utilizar todas as estruturas lógicas que são utilizadas na programação. Então para mim é fundamental o uso de algoritmo. Então você que é aluno, né, de programação, que está iniciando agora, aconselho você a estudar aí o algoritmo, beleza? Então fico por aqui, na próxima aula a gente continua falando mais sobre dicas de programação. Grande abraço e até mais!